Olá, 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 olá a todos, olá a todas, boa noite. Nós vamos falar em como você pode detectar da melhor forma possível os sinais iniciais de depressão em outra pessoa, quer seja em alguém do seu trabalho, quer seja um parceiro seu no relacionamento, quer seja um familiar. Quais as melhores, né, os sinais mais específicos, mais comuns para você poder detectar a depressão em outra pessoa, em alguém próximo a você, e principalmente o que fazer, como falar, qual que é o direcionamento daquilo que você pode colocar em prática que vai oferecer a melhor forma de ajuda, tanto para outra pessoa quanto para você também, né? Para que você também não se sobrecarregue. Então hoje a gente vai falar disso, como detectar a depressão em outra pessoa e o que fazer. Queria pedir já também para você não deixar de dar o like. Não se esquece, às vezes as pessoas esquecem e isso daí é importante. Por quê? Porque isso ajuda com que esse vídeo atinja mais pessoas, ajuda com que outras pessoas que estão sofrendo com isso, se é alguém que você conhece, que você suspeita que está com depressão, que você quer ajudar, não sabe como falar, manda um link, manda uma informação, a informação e você conseguir aprender algo junto com a outra pessoa, falado por um terceiro, isso faz muito mais diferença do que quando a gente vai tentar convencer a pessoa. A gente vai ver estratégias hoje que são mais eficazes, mas tem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. É assim mesmo, viu? Isso também é na minha família. Quando eu quero, eu pego para outro médico para poder falar para eles. Então, compartilha isso. Então, o meu objetivo aqui não é colocar um diagnóstico em todo mundo e falar que todo mundo tem depressão. E não é verdade isso. E também não é olhar a depressão de uma forma que nega todas as questões ambientais, toda a complexidade da sua vida, todos os seus conflitos, toda a sua história, todos os seus traumas, de forma nenhuma. A minha ideia aqui é dar para vocês a visão que é a visão mais atualizada em termos de neurociência, em termos de psicologia, em termos de psiquiatria de medicina, tanto das causas da depressão quanto dos fatores que mantêm a depressão e principalmente dá para vocês um caminho para saída, um caminho para recuperação. E da onde que eu tiro essas informações, né? Tiro da minha cabeça? Não, claro, é da minha cabeça, mas eu sempre gosto de dizer que são três Es, né? Que me fazem selecionar o que eu vou falar para vocês. Né? O primeiro é a evidência, que é a evidência científica dos estudos, que não basta ter estudos, tem que testar, né? Não são qualquer estudo, são estudos que a gente chama de estudos randomizados, placebo-controlados, basicamente aquilo que foi testado na prática e a gente viu que funciona, que é seguro e que funciona mais do que outras estratégias. Então, evidência, o segundo E é a minha experiência. Eu sou psiquiatra, né? Sou médico psiquiatra, quem não me conhece, sou médico psiquiatra clínico, atendo no meu consultório, gosto de atender, cada vez eu consigo atender menos pessoas por conta do volume mesmo de pessoas que estão precisando disso. É uma avalanche e nem todo mundo vai ter acesso a psiquiatras, vai ter acesso a terapeutas que sejam preparados. Por quê? Porque basicamente não tem, é incompatível. A ideia é que você possa usar as informações aqui, primeiro, para que isso norteie quem você deve procurar, que médico, onde você deve investigar, para que você saiba o que você deve perguntar para o seu médico e para o seu psicólogo, para que você saiba como funciona o tratamento e também para que você tenha acesso e comece a praticar estratégias que são estratégias de intervenção, tanto para tratar quanto para prevenir recaídas, estratégias que vocês podem fazer aí na casa de vocês e que são eficazes, que são testadas, sendo feitas aí, ó, à distância, sem você sair daí. Então a ideia é que a gente possa entender, possa direcionar, saber o que perguntar para o médico e começar a mudar essas nossas conexões cerebrais, né, para que a gente possa sair desses quadros que são quadros que aprisionam a gente.
Claro que existem várias características, não é simples assim, mas uma característica comum de todos os quadros de saúde mental é que eles tiram a nossa capacidade de tomar decisões por nós mesmos. Nós não escolhemos mais o que nós fazemos, nós ficamos reféns do que a depressão, do que a ansiedade, do que, enfim, a insônia, do que outros quadros, a gente fica refém do que esses quadros querem que eu faça. E a grande questão é que quando você está num quadro depressivo, ou um familiar seu, ou quando você está num quadro de ansiedade, em qualquer quadro que seja de saúde mental, o que esses quadros vão falar para você, ou eles vão motivar você a fazer e pensar coisas que mantêm você preso nesse quadro. Isso é verdade para todos os quadros relacionados ao funcionamento da nossa mente. E muito mais importante do que entender somente os gatilhos e as causas, é entender o que mantém você preso nesse casulo da depressão. E aí, quando a gente entende, a gente começa a reverter esse circuito vicioso, tá? Esse é o objetivo. Quero só dizer também que não é para vocês diagnosticarem a depressão num familiar seu, assim, com certeza, com veemência, mas é para você saber que mudanças vocês têm que ficar atentos, tá? Eu vou aqui compartilhar, eu gosto de fazer slides porque isso ajuda com que a gente dê um nome concreto para o que está acontecendo na nossa mente. E quando a gente dá uma concretude, isso já é terapêutico. Isso já ajuda a diminuir o peso dos pensamentos negativos. Os pensamentos mais dolorosos, eles são muito abstratos. Quando a gente dá uma concretude, isso é terapêutico. Eu sei que muita coisa que eu vou falar aqui, né, vocês devem ter ouvido falar outras questões por aí, e cada um fala uma coisa, eu sei. Eu sei que tem uma enxurrada de informações hoje em dia, né? Antes era uma falta, hoje é uma enxurrada de informações desorganizadas. E eu não quero dizer que eu sou dono da verdade, que eu sou melhor ou pior do que ninguém, que eu sou, enfim, o único detentor da sabedoria. Não. Eu uso o quê? Conhecimento das evidências científicas, da minha experiência, no meu consultório, do que eu trato, do que eu vejo que funciona para te dar o outro E, que é a escolha. A escolha de tomar a melhor decisão. A melhor decisão é aquela que tem a maior chance de você melhorar no menor intervalo de tempo e que tem, digamos, o melhor custo-benefício em termos de energia que você gasta, em termos de tempo, em termos de dinheiro. É esse que é o objetivo aqui, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, né? Hoje a gente vai aprender esses tópicos aqui. Existem alguns quadros que eles têm melhoras rápidas, repentinas, mas essas melhoras, elas não são duradouras nunca. E eu não estou aqui para rogar praga para você. De forma nenhuma, eu espero que eu esteja errado. Agora, se eu fosse apostar, se eu fosse prever, e é isso que a gente estuda para conseguir fazer, né? Eu iria prever que isso vai dar muito errado. Então, parar o remédio de repente faz você passar mal, faz você ter efeitos colaterais graves e faz com que, às vezes acontece isso, melhorei do nada. Pode acontecer? Pode. Melhoras repentinas, elas são efêmeras. A gente não precisa comprar todas as guerras, a gente compra as batalhas que a gente tem a maior chance de vencer. A gente vai aprender a diferença de uma forma muito prática, e eu sei que talvez vocês tenham visto isso em outros lugares, eu vou tentar falar da forma mais prática e objetiva possível, a diferença entre se sentir para baixo, se sentir triste e um quadro de depressão, para que você possa ver em você e ver em outra pessoa também. A diferença entre períodos de estresse e de depressão, uma pergunta que eu ouço muito, imagino que vocês tenham também. Mas isso daqui não pode ser só porque ele está preocupado com o trabalho, não pode ser porque a minha família está me estressando, não pode ser porque eu estou trabalhando demais, né? Como é que a gente vai diferenciar isso? E aqui eu vou falar de uma forma muito simples, porém é a forma mais prática e correta, tá? Assim, vai ser muito, muito preto no branco. Quais as primeiras diferenças e mudanças no comportamento que você pode perceber quando alguém está com depressão? Às vezes a gente acha que são mudanças óbvias, e essas mudanças eu estou dizendo em adultos,
tá? Por quê? Porque a depressão em adolescentes, em crianças e em idosos, ela é diferente, ela tem características diferentes, né? Eu falei disso já em outras lives, eu falo em outras também daqui para frente, mas essas são em adultos, tá? Adultos é do quê? Dos 21 anos até os, vamos colocar ali, os 60 anos, 65. Eu não estou dizendo que quem tem mais do que 65 anos não tem como melhorar, não é isso. É que existem formas diferentes com que o cérebro ele expressa a depressão. E eu dou sempre o exemplo, muitas vezes, né, do meu avô, que, enfim, eu presenciei, que é muito diferente. Então, aqui é só para ficar claro, tá? É diferente. Sinais da depressão no seu relacionamento. Relacionamentos, eles são, como eu falo, né, são coisas indispensáveis para as pessoas. Mas indispensáveis não é ter um relacionamento amoroso. É indispensável você ter uma conexão de qualidade. Você ter poucas conexões de qualidade. Isso é algo que é tão necessário para o ser humano quanto comida, quanto bebida, quanto proteção. Não precisa ser uma conexão amorosa, e também ter várias conexões de péssima qualidade é ruim, né? Mas a depressão, ela pode ser uma das coisas que esteja minando o seu relacionamento. E eu não estou dizendo que é a única causa, e nem estou dizendo que eu tenho a resposta também para o relacionamento perfeito. Não estou aqui para dar isso. Mas são alguns sinais despercebidos que muitas vezes a gente interpreta como sinais de que o relacionamento está indo mal, ou sinais de que a pessoa não está interessada na gente, que podem indicar um quadro depressivo e, principalmente no final, como falar, quais as estratégias que dão mais certo e o que fazer, tá? Antes de começar, eu quero lembrar que eu sei que é muita informação, e eu sei que a gente vai ouvir conselhos e ideias de muita gente. E é difícil filtrar? É difícil. E mais difícil do que filtrar é saber o que eu faço primeiro, né? Porque quando a gente atira para tudo quanto é lado, a gente não sabe se nós acertamos o alvo, porque a gente não sabe nem qual que é o alvo, né? Para dar esse panorama completo, né, do diagnóstico, da questão de a intensidade da depressão, como os remédios funcionam, como que os remédios podem ajudar e como que eles não podem ajudar, ou seja, qual que é a indicação, qual é o objetivo deles, por quanto tempo, quais os suplementos, quais as estratégias não medicamentosas que mais funcionam e qual que é o caminho para você superar a depressão de uma forma definitiva e de uma forma não medicamentosa. Esse mapa eu reúno isso num evento que eu faço poucas vezes ao ano, que chama Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito com 4 aulas e mais lives complementares. Normalmente são 4 aulas e 2 lives em que eu coloco extra, mas às vezes pode ser que coloque mais, para poder tirar todas as dúvidas e dar passos práticos para que a gente possa saber o caminho, começo, meio e fim do tratamento, tá? Quem tem interesse em saber isso, em poder organizar, informações desorganizadas, elas são tão ruins quanto falta de informação, né? Mas se você quer isso, se você quer ajudar alguém, se você conhece alguém que está sofrendo, se você quer se ajudar, eu sugiro que você se inscreva, o link está aqui abaixo do chat, aqui na descrição do vídeo do YouTube, também está no link da minha bio aí no Instagram, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, a ideia é que, assim, todos nós sentimos desânimo, nós sentimos mau humor, nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia. Esses sentimentos, eles estão dentro dos sentimentos normais de todos os seres humanos, tá? É impossível e não é nem desejável que a gente viva sem sentir tristeza, desânimo, angústia, cansaço de vez em quando. Por quê? Porque isso serve para sinalizar que eu preciso preciso resolver um problema, eu preciso tirar alguma coisa ruim, eu preciso descansar. E a vida, ela sempre é desafiadora. A única forma de acabar com todos os desafios da vida é quando nós terminamos a vida, né? Ou seja, é quando não existe mais vida, quando nós estamos mortos. Então, fora isso, a vida, ela é feita de desafios, ela é feita de mudanças, ela é feita de estresse que deve ser um estresse impulsionador.
É impossível viver uma vida sem estresse, sem desafios. Uma vida sem desafios é uma vida sem esperança também, e na verdade não é uma vida, então é impossível. Tá? É que a gente não precisa parar de ter desafios, e a gente não precisa nem parar de ter sentimentos ruins para ter sentimentos bons e para ter felicidade, para conquistar as coisas. Não, esses circuitos são independentes. O circuito da tristeza, da dor, ele é independente do circuito do prazer e da alegria. Nosso cérebro ele é feito de vários circuitos que são como se fossem circuitos elétricos, fios elétricos. E aí, o que ocorre é que nesses quadros, alguns dos circuitos eles ficam funcionando menos. Então, o nosso objetivo não é que você viva uma vida plena, uma vida sem desânimo, sem mau humor, sem tristeza, sem angústia. E se qualquer tratamento te propuser fazer isso, eu sugiro que você desconfie. E se qualquer remédio fizer com que você não sinta isso, esse remédio não está atuando como um remédio, ele está atuando como uma droga de abuso. Né? Não é para acontecer isso, é para que a gente sinta, mas que a gente também sinta motivação, esperança, energia, sinta empolgação e que nós consigamos não nos paralisar frente a esses sentimentos. Mas é normal ter isso, tá? Isso é importantíssimo saber, isso não é depressão, tem nada a ver. Quem fala que existe, o pessoal está dizendo que toda tristeza é depressão, aqui não tem a menor ideia do que é depressão, ou tem uma ideia muito ruim, tá? E não é que tem muitas ideias, né, do que é depressão, tem uma ideia só, tem uma classificação só, tá? Não existem linhas de diagnóstico, é uma linha só. Linha tem de terapia, não tem linhas de diagnóstico psiquiátrico, tem um só que vai sendo atualizado, tá? Agora, nós nem sempre, isso é importante a gente entender, tá? Quem decide o que a gente vai sentir é o nosso corpo, não é a nossa parte racional do cérebro. São duas partes que são bastante diferentes e quem decide o que a gente vai sentir não é a nossa parte racional. A gente não consegue controlar o que a gente sente. Às vezes, a gente vai reconhecer um gatilho, às vezes não. E isso também não quer dizer que o seu sentimento não é válido. A gente não precisa ter um porquê claro para aquilo que a gente está sentindo. Isso nunca, tá? Isso é uma bobagem, porque, na verdade, o porquê ele é uma característica do cérebro racional, enquanto a emoção ela é uma característica do cérebro, do cérebro mais primitivo. Mas, às vezes, a gente vai ver um gatilho, né? Às vezes, a gente vai achar. Então, discussões, preocupações, problemas de saúde na família, é para a gente sentir? É para sentir. Isso não faz de você uma pessoa, digamos, insegura, uma pessoa fraca, uma pessoa que é sensível demais. De forma nenhuma, tá? Se você não sentir nada frente a isso, aí sim, provavelmente você tem alguma outra patologia. Problemas financeiros, cansaço pelo excesso de trabalho, excesso de demanda, excesso de cuidado, ou porque a gente está com falta de sono e falta de alimentação adequados. Nem sempre a gente vai achar uma causa. Da mesma forma que, às vezes, eu posso sentir fome e falar, mas por que eu estou com fome? Né? Eu já comi, não costumo ter fome agora, mas estou com fome, não sei. Às vezes tem também como se fossem mensagens que são meio enganosas. As emoções elas podem se confundir também às vezes, tá? Tem uma metáfora, né, que os pensamentos e as emoções eles são como e-mails. E-mails, enfim, né, uma metáfora bem antiga, eles são como esses e-mails. Às vezes eles caem nas caixas de spam, às vezes eles caem em outras caixas, ou então o spam às vezes vai para a caixa principal e não tem muita utilidade não, tá? Às vezes, então, a gente acha as causas, às vezes a gente não acha, e é normal isso. E quem falar que não basicamente é um conceito que não é baseado no que a gente conhece do ponto de vista testado e científico atual. Agora, quando que você vai suspeitar que pode ocorrer a depressão, tá? Quando esses sintomas de desânimo, de mau humor, de tristeza e de angústia, eles não melhoram como melhoram os sintomas normais. Ou seja, quando a gente está sentindo para baixo, quando a gente está se sentindo desanimado, quando a gente está se sentindo triste, normalmente a gente vai procurar fazer alguma dessas coisas e vai melhorar.
a gente vai procurar um apoio, a gente vai conversar, a gente vai desabafar, né? A gente vai procurar os nossos amigos, a gente vai procurar a nossa família, a gente vai ligar para alguém ou mandar uma mensagem, enfim, né? E a gente vai procurar isso, é normal, isso é do ser humano, e isso normalmente melhora, alivia. Ou então a gente vai procurar resolver o problema, a gente vai procurar achar uma solução, né? E normalmente quando a gente acha uma solução, ou pelo menos a gente consegue ver que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, a gente consegue melhorar. Quando a gente faz algo que a gente gosta. Então, quem nunca ouviu que, o que cura a depressão? Cura a depressão é ir para o shopping e comprar uma bolsa Chanel de, sei lá, 20 mil reais. Eu nem sei se é isso, né? Eu ouvi esses dias num programa, falei, olha, melhor tratamento para depressão é você poder ir lá e passar o seu cartão de crédito e comprar uma bolsa incrível. Eu não vejo muita graça em comprar bolsa, mas eu sei que muita gente vê, né? Senão não existiria. Mas, por exemplo, eu posso, vou, enfim, jogar algum esporte com meu filho, jogar videogame com meu filho, vou comer alguma coisa que eu gosto, vou, enfim, ouvir uma música que eu gosto, e isso melhorou, e melhorou de uma forma completa, isso não é depressão. Não dá para tratar a depressão assim, e é importante a gente saber disso. Por quê? Porque se você tem isso, fez, melhorou e seguiu a vida, pronto. Né? Não precisa estar aqui na live, você não tem depressão, né? Você pode estar para ajudar alguém, mas não tem depressão. Você não tem, tá? Isso não é depressão. E quem falar para você que melhora com isso, essas pessoas não estão falando de depressão. E isso daqui é importante. Por quê? Porque se você já tentou isso tudo e não melhorou, muitas vezes, quando a pessoa fala, né, tem que fazer isso, isso vai soar como a pessoa está minimizando a sua depressão ou que a culpa por você não melhorar é sua. E isso piora. Então, isso a gente quer erradicar. Esse é um dos principais objetivos meus, antes da gente dar a solução, não fazer coisas que pioram, tá? Agora, se você fez isso, melhorou e, enfim, você continuou, seguiu a vida, você não tem depressão. Tá? Se já teve, ótimo, mas você não tem depressão agora. Tá? Então você não precisa se preocupar. E se o seu familiar também está sentindo assim, né? Angústia, tristeza, mau humor, você conversou, ele fez algo, colocou para cima e melhorou, segue a vida. Segue a vida. Isso não é depressão, não, isso é normal, não é aqui. Isso é importante a gente entender. Então, isso é muito, muito prático. Isso daqui não é uma coisa que é polêmica, tá? Isso aqui não há dúvidas. Eu gosto de separar as coisas que eu falo da minha experiência, da minha opinião e aquilo que é comprovado. Isso aqui é algo que é, digamos, consensual, né? Agora, se você tentou isso, né? Você tentou todas essas atividades e as coisas não melhoraram depois de algumas semanas, quantas semanas? Basicamente 2. Mas assim, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas você tentou isso algumas semanas, não melhorou, ou melhorou muito pouco, isso é um sinal de alerta. Isso faz o diagnóstico? Não faz, mas isso obrigatoriamente fala com que a gente tenha que olhar se não tem alguma outra coisa acontecendo. O limite aí que a gente determinou são 2 semanas, é aquilo que foi observado e foi estabelecido nas pesquisas, mas não precisa ser exatamente isso. O fato é que está demorando mais do que um mês, melhorou muito pouco, melhorou e caiu de novo. Tem que olhar se não tem alguma outra coisa. Pode até ser que não seja depressão, mas a gente tem que acender esse sinal vermelho, e você tem que acender esse sinal vermelho no seu familiar, pode ser na sua filha, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, no seu irmão, tá? Isso é importante que fique muito claro, tá? Se alguém te fala um motivo ou se te dá um conselho do que fazer ou do porquê você tem tal coisa e a pessoa não te fala como, isso daí é um conselho que você pode colocar aqui numa latinha de lixo mental, tá? Basicamente porque isso não vai te ajudar. Então, nós acharmos motivos, ou termos assim, o que fazer, mas não falar como, o passo a passo, não falar qual é o começo, meio e fim, isso não é válido
na verdade, para nada. A gente vai precisar contrariar a depressão. Agora, se a pessoa está em depressão e falar para ela sair de casa e achar que vai conseguir, é basicamente a gente olhar alguém que tá, enfim, torceu o tornozelo, tá com uma lesão no joelho, tá com um dedo do pé quebrado e falar, olha, você precisa começar a se exercitar e parar de ter dor para não quebrar mais o pé. Poxa, que legal, né? Mas agora ele está quebrado, meu dedinho. O que eu faço, né? Mas vamos lá. Então, quais são os sinais típicos iniciais, tá? O que a pessoa do lado pode ver e que isso são aqueles mais frequentes. E isso, mais uma vez, eu estou tirando da onde? Estou tirando do que é pesquisado em termos estatísticos e da minha experiência, tá? Tem uns guias também. Existem uma coisa que é muito técnica, mas só para você entender. Como é que a gente sabe aquilo que vale a pena? Como é que a gente se atualiza, né? É difícil a gente ficar pesquisando tudo isso? Olha, é difícil. Mas o bom médico ele tem que ficar pesquisando e tem uma ação central que é como se fosse um Google, não é o nosso Google Search, não. É um outro que é como se fosse um Google, que você digita lá e você vai vendo as atualizações. Mas tem de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, sociedades de psiquiatria de vários países se reúnem e eles fazem esse trabalho e aí eles dão as recomendações, tanto para os médicos quanto para os familiares. Então, também tem guias da Associação Psiquiátrica Canadense, da Associação Psiquiátrica Australiana, que eles colocam ali familiar, os prós, os contras dos tratamentos. Então, está em inglês, né? Eu me baseei lá, mas são coisas que vocês podem baixar de graça na internet, tá? Na Sociedade Canadense, na Sociedade Australiana e tem também na Sociedade Americana de Saúde, né? De Psiquiatria. Mas olha só, então isso é o que é mais comum, tá? Primeiro, você começar a ver que alguma pessoa que você conhece está com dificuldade em se concentrar ou se lembrar de coisas recentes. É claro, se a pessoa sempre foi assim, tudo bem, não é, a gente não vai suspeitar se é depressão, se isso é desde o que ela se conhece por gente. Mas aqui, se isso está começando a ser mais frequente, isso está durando algumas semanas. Exemplos, a pessoa começou a esquecer onde deixa as coisas. É normal a gente esquecer? É normal. Tem pessoas que esquecem mais, outras menos, mas começou a esquecer muito mais do que ela fazia antes. Começou a esquecer nomes das pessoas. Começou a esquecer coisas que ela conversou com você. Começou a esquecer compromissos. E isso começou a ocorrer, está durando algumas semanas e não era o padrão habitual dela. Isso a gente tem que dar um sinal de alerta, tá? E normalmente a gente vai começar a esquecer coisas do dia a dia. Coisas do passado a gente nunca esquece, né? Para a gente esquecer coisas do passado, a gente tem que ter um traumatismo craniano múltiplo, porque as memórias, quanto mais antigas, elas vão sendo armazenadas em várias áreas do cérebro, e as mais recentes, elas ficam numa área que é frágil, e é nessa área que está alterada na depressão, que é no hipocampo, né? A depressão, ela ataca o hipocampo. Eu vou explicar isso, não precisa decorar, eu vou explicar isso com muito mais detalhes lá na maratona. Então, isso é um sintoma muito comum. Segundo, dificuldade em terminar as tarefas, que é diferente do habitual. Então, as pessoas, elas começam a deixar as coisas pela metade, né? Ela começa a fazer, não termina, às vezes começa algo e para, esquece, fica cansado, e ela começa a deixar coisas pela metade, deixar coisas sem completar. Pode ser coisas do trabalho, pode ser coisas mesmo da casa, né? Tem uma dificuldade em completar tarefas, a pessoa se sente cansada, ela esquece, ela pode começar outra coisa, e isso é maior do que era ao longo da vida da pessoa. E isso é diferente de alguém, por exemplo, com TDAH. Por quê? Porque o TDAH tem que ter isso ali, ó, desde ali dos 12 anos, às vezes com 12 não vê, mas antes dos 18, você tem que ver algum sinal, tá? E aqui não tem TDAH que começa depois dos 30 anos, né? Não,
E a boa ideia, a boa notícia, por quê? Porque isso é reversível. Então, a ideia que eu falo, isso não é para catastrofizar, é para olhar de uma forma objetiva e de uma forma que a gente vai achar a solução, tá? Isso, então, uma das diferenças, né, que a gente faz, né, quem é? Os psiquiatras, psicólogos, fazemos ou devem fazer para diferenciar TDAH, por exemplo, de um quadro de humor, é a gente olhar se a evolução disso. Né? Uma pessoa que fez doutorado, pós-doutorado, MBA, trabalhou em 4 lugares, era um melhor aluno e, de repente, ela começou a ter dificuldade para completar um relatório do trabalho, ela começou a esquecer onde ela deixa as coisas. Isso não parece TDAH, né? Então, vamos lá. O outro, esse daqui é muito comum, né? Lembrando que a depressão, de uma forma muito simples, isso eu falo com mais detalhes em outros vídeos e lá na maratona, se a gente colocar uma forma muito simples da depressão, entender o nome depressão, né? Depressão quer dizer afundamento, né? Eu falo isso, é um vale, né? Então, sinônimo de depressão, se a gente jogar ali, digamos mesmo no dicionário, claro que agora talvez esteja lá até tristeza porque ficou popular, mas depressão quer dizer afundamento, né? Alguma coisa está deprimida, alguma coisa está afundada. E a depressão é um quadro em que existe um afundamento, entre aspas, né, da energia física, da energia mental e da capacidade de sentir prazer, de sentir emoções positivas. A tristeza, às vezes, ela nem está presente. O cansaço, fadiga, falta de energia e dores no corpo que não melhoram com o descanso, ou que foram investigadas clinicamente, ou seja, fez exames de hormônios, fez exames de vitaminas, exames para ver hemograma, e está tudo dentro da normalidade, isso não quer dizer que você está inventando, quer dizer que você precisa investigar outras questões. A depressão é uma delas, a outra seria uma apneia do sono, pode causar isso, mas assim, é um cansaço, uma fadiga que não melhora com o descanso. Então, o exemplo, né, isso é comum, é aquela questão, puxa, estava muito estressado, estava em burnout, tirei férias, mudei a minha rotina, larguei o emprego, né, fui para o campo e eu continuo cansado, sem energia, sem disposição e, puxa, parece que está tudo meio, né, cansativo para fazer. Isso é a história que eu mais ouvi já, tanto no consultório quanto nos treinamentos, com os alunos dos treinamentos para mentes depressivas. Então, a ideia é, antes de você largar o emprego, antes de você, enfim, né, mudar radicalmente, tomar uma decisão drástica, faz um teste, descansa o fim de semana, vê se você acorda revigorado, tá? E aí, é importante você procurar fazer exames. Agora, se o exame da tireoide está normal, isso a gente vê lá. Se testosterona está normal, se hemograma está normal, se dosagem de vitaminas está normal, ou se não estava e você corrigiu e não melhorou, é que não é essas coisas, tá? Isso é importantíssimo. Porque senão tem muita gente que pergunta, mas como é que eu faço para... Meu hipotireoidismo, ele está com o exame normal, mas eu continuo cansada. Não então isso não é mais o hipotireoidismo, e tudo bem, não quer dizer que não tem saída, tá? Isso daqui é muito comum, tá? Pessoas que começam de um tempo para cá, né? Enfim, ao longo de alguns meses, às vezes pode ser até de alguns anos, mas não é a vida inteira da pessoa. Ela começou a ficar insegura, ela começou a ficar com a confiança abalada, muito comum, né? Pacientes que são... pessoas que são oradores, tem pacientes que são jornalistas, né? São jornalistas que possivelmente vocês conhecem, e aí a pessoa, poxa, né? Ela apresentou aquilo ali durante anos, e aí há 1 ano, 6 meses, ela começou a ficar com medo de errar, com medo de esquecer a palavra, ela começou a, enfim, ficar inseguro, ficar ansioso para algo que ela fazia sempre. Né? E isso pode acontecer com empresários, isso pode acontecer com donas de casa, pode acontecer com qualquer profissão, com qualquer idade. Claro, não é. A gente não está falando aqui de alguém que sempre teve uma insegurança para tal assunto. Né? Então, se me pedirem para, enfim, dar uma palestra para vocês em
mesmo em inglês, que eu não estou, sei falar ali, mas não estou tão acostumado. Eu vou ficar mais inseguro, mas assim, não é que eu sempre estou dando palestras em inglês do nada, né? Agora, se alguém me perguntar para falar sobre isso, que é o que eu trabalho, e eu posso ficar até um pouco nervoso, dependendo, né, da plateia, né? Mas, assim, isso, se eu ficar extremamente ansioso, inseguro para algo que eu sabia fazer, isso é um sinal. Tá? É um sinal mais de depressão até do que de ansiedade. Ansiedade normalmente tem a ver com coisas que a pessoa ela tem já há bastante tempo, ou que ela não está insegura, ela quer sair, ela está com medo, ela sai. Deus, aquilo é aterrorizante. Aqui a pessoa está com confiança abalada. Ela começa do nada a perder a autoconfiança. Né? Perder a autoestima do nada não é comum. Claro que existem pessoas que têm um desenvolvimento e que isso vai sendo uma característica da personalidade. Agora, se isso começa depois de um tempo ou de um tempo para cá, isso não é provável que seja da personalidade. Aqui já entra, né, uma pergunta que infelizmente muita gente ainda me faz, porque tem essa enxurrada de informações mais ou menos, né? Informação mais ou menos é melhor não ter. Que é o quê? Pessoas que falam, mas eu acho que tal pessoa é borderline. Por quê? Porque ela começou a se tornar mais insegura e ela começou a ficar mais crítica, ela mais sensível a críticas. Ela não consegue tolerar uma crítica. Um comentário, ela já fica toda sensível. Ela deve ter um transtorno de personalidade, ou ela é muito histriônica, é muito borderline, né? Então tem uma coisa que é regra, tá? Regra, e é uma regra que também não é minha opinião, isso tá? É uma regra básica, tá? Não é possível você fazer diagnóstico de nenhum transtorno de personalidade se você suspeita, se você não descartou uma alteração de humor. É impossível. Por quê? Porque a depressão ela diminui a sensibilidade ao prazer. Em algumas pessoas, não em todas, ela pode aumentar a sensibilidade à rejeição. Então, é como se fosse um alto-falante, como se fosse um amplificador. Todo mundo não gosta de críticas, né? Ninguém gosta. Só que a pessoa ela fica com aquilo amplificado. E isso a gente vê se começou de um tempo para cá. Ou se teve momentos, a maioria do período que você conhece a pessoa, ela não tinha tanto isso, começou a ter. Isso não é indicativo de nenhum tipo de quadro de personalidade, tá? É extremamente importante a gente entender isso, porque isso é um critério objetivo, tá? A ideia é que o tempo é importante entender que isso pode ocorrer com alguns quadros depressivos, tá? Não com todos. Aqui, esse 6 é muito comum, né? A pessoa começa a reclamar seu relacionamento, enfim, ou ela não faz, ela faz reclamando muito, ou ela deixa de fazer tarefas domésticas diárias. Claro que a gente não precisa gostar de tudo e não gosta. Eu não gosto de fazer a maioria das tarefas diárias. Mas a gente tem que ver uma mudança no padrão. Ou então, isso é algo muito constante. A gente pode mas isso é um negócio que a gente tem que fazer, igual na pandemia, né? Poxa, eu tô aqui, né? Tive que, enfim, aprender tarefas domésticas que eu não sabia. E eu reclamei, mas assim, não achava que era cansativo. Mas o tempo a gente vai aprendendo, vai pegando o jeito, a gente vai criando um novo hábito. Mas na depressão, não, aquilo continua exaustivo. Ou a pessoa antes não reclamava e agora ela está sentindo que aquilo é muito desafiador. O quê? Lavar louça. Varrer a casa, limpar o banheiro, enfim, consertar algo, ligar para o serviço de TV a cabo para reclamar, que é um negócio chatíssimo. Mas a ideia é que isso a pessoa está reclamando muito mais e ela está deixando de fazer isso, é uma mudança de padrão. Completar tarefas fica muito difícil. Tá? 7, dificuldade para tomar decisões simples. Isso é do quadro depressivo, quando a gente está preso em pensamentos negativos do passado, que são as ruminações, né, que são pensamentos voltados para você mesmo, que fica procurando motivos para você se sentir assim e que vão gerar conteúdos de culpa, de inferioridade, de incapacidade ou de desesperança. Este tipo de pensamento, ele tira a energia do outro circuito que toma a decisão.
que resolve o problema. Então, decisões simples do dia a dia. O que eu vou comer? A pessoa às vezes trava. O que eu vou pedir no iFood? Eu quero, enfim, você prefere isso ou aquilo? A pessoa, ela demora, ela não sabe, ela se irrita, porque você está perguntando muito a opinião dela. Isso é porque existe uma queda no córtex pré-frontal lateral. Tem várias causas para isso e, claro, se isso é uma mudança de padrão, mas assim, ruminação não deixa a gente tomar decisão, tá? E isso não é culpa sua. Aliás, se sentir culpado não é culpa sua. Tá? Isso é importantíssimo entender. Ninguém escolhe isso. Tá? Um aumento ou redução de peso significativo em poucos meses. Então, por exemplo, a pessoa em 3, 4 meses ganhou 5, 10 quilos ou perdeu 5, 10 quilos e ela não está de dieta. Tá? Tem que olhar. Claro, se ela está fazendo dieta, pegou um personal, está se esforçando, aí, ok, tudo bem. Mas não, né? Ela está, enfim, não é só que ela come mais, ela está ganhando um peso num intervalo de tempo muito curto ou reduzindo de peso num intervalo de tempo muito curto. E aqui, ó, a questão da insônia. Então, a insônia na depressão, ela pode ser tanto para iniciar o sono, quanto pode ser para manter o sono, ou seja, você pode pegar no sono com facilidade, acordar no meio da noite, demorar para voltar a dormir, ou você pode acordar muito antes da hora, se você precisava, e aí você não consegue dormir mais, e fica uma sensação meio de vazio, angustiado, esperando o dia nascer. Mais comum, clássica, é essa última que eu falei, que é a depressão, que é a insônia terminal. Essa é a mais clássica do livro, né, da descrição típica, clássica de depressão, mas todas essas podem acontecer. E se você está dormindo mais do que 9 horas por dia, isso não é comum, isso faz mal. Tá? Uma média, claro que não é um diagnóstico definitivo, mas dormir mais do que 9 horas por dia não vai fazer você se sentir mais enérgico, vai ficar mais cansado. Né? A gente tem um intervalo de sono. A gente precisa ter uma qualidade, que é um aprofundamento do sono, precisa ter uma quantidade. Se a gente dorme muito menos do que 7 horas ou muito mais do que 9 horas, a gente vai ter uma piora nos níveis de energia. E o quadro de depressão, ele pode causar essa hipersonia. Do nada, não é o meu padrão, eu estou dormindo mais de 9 horas por dia e não descanso. Mais uma vez, não quer dizer que isso está acontecendo de vez em quando, né? Ou depois de algo muito exaustivo. Por exemplo, eu fui médico do Exército, né? Basicamente, eu fiz o meu serviço militar obrigatório depois que eu terminei a faculdade. Tem uma série de regras lá que você faz isso, tem outros colegas que fizeram, e eu não sou péssimo como em habilidades militares de qualquer tipo. Mas lá a gente tem que passar no primeiro período, que são 3 dias num acampamento, né? Um treinamento que a gente vai lá jogar na lama, fazer trilha e basicamente a gente não dorme, eles não deixam a gente dormir, né? É uma coisa meio, sabe, aquela tropa de elite, e é tudo com médico, dentista, ninguém aguenta, e ainda bem, são 3 dias. A gente não dorme esses 3 dias. Aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro, eu dormi, se eu não me engano, acho que mais do que 12 horas, eu nunca dormi tanto na minha vida. Mas aqui também, obviamente, existe um motivo. Agora, isso ocorrer de forma repetida por mais de algumas semanas, não é normal. A ideia é investigar 3 coisas: tireoide, 4, tireoide, anemia, apneia do sono ou depressão. Então, esses são sinais. Não quer dizer que é só esse, mas esses são muito mais comuns do que a gente vê aquela pessoa que não sai da cama, aquela pessoa que está só falando que quer desistir de tudo. Isso é depressão? Isso provavelmente também é, mas a gente não quer deixar chegar lá. Se chegar lá, a gente vai dar um jeito também. Tem estratégias para todos os níveis de depressão. Tá? Mas, como qualquer coisa na medicina, qualquer bom senso, quanto mais precoce a gente vai intervir, melhor, mais rápido, mais eficaz vai ser a melhora. Tá? Então, não estou dizendo que o quadro que nós vemos, a pessoa está lá, não vê prazer nas coisas, a pessoa está com dificuldade para ter autocuidado, ela tem uma paralisia para sair da cama, aquilo está
impedindo o trabalho dela, que aí já passou um pouco teoricamente já passou do ponto, né, em que a gente deveria diagnosticar, mas se você tem esse outro quadro, não é culpa sua. Por quê? Porque basicamente a gente tem um sistema de diagnóstico de rastreamento muito ruim. No mundo não é bom, aqui o Brasil é pior. Então, mas não é para você perder a esperança e nem ficar preso na historinha de que deviam ter me ajudado antes, não me ajudaram, não. Por quê? Eu não estou dizendo que as pessoas não deviam te ajudar, mas a gente focar no porquê e no que aconteceu é algo que não vai ajudar você a sair da depressão. A gente focar na causa, mas sempre direcionar para a solução, tá? E eu digo isso porque a depressão ela tende a ficar presa em pensamentos do passado e do porquê, tá? Mas a ideia é que a gente possa olhar isso enquanto, né, a gente olhar, apagar o fogo enquanto é uma faísca, não esperar deixar chegar um incêndio. Mas não quer dizer que a gente não apaga também, tá? Os outros. Então sempre tem tratamentos para todos os níveis. Aqui, sinais que eu coloquei da depressão no relacionamento. E aqui eu não estou dizendo que é só a depressão que causa isso, tá? Relacionamentos são complexos, né? E relacionamentos, eles são fatores de saúde mental se forem relacionamentos com conexões de qualidade. Se não forem, ele é tão ou mais ruim do que não ter um relacionamento, tá? Então, assim, a queda no desejo sexual. Desejo sexual diminuído, normal, e não é a base, tem pessoas que têm naturalmente, enfim, níveis diferentes de libido, isso é normal, né? Agora, tem uma alteração para mais ou para menos, investigar, pode ser coisas hormonais? Pode ser, pode ser sinais ali de mudanças hormonais da menopausa, pode. Agora, se isso está persistindo, ou se isso não melhorou, ou os exames estão normais, opa, isso a gente tem que suspeitar. Né? Então, uma mudança no padrão, mas eu não estou dizendo que também não existe as questões do relacionamento em si, mas saber que isso está presente em 70% a 80% das pessoas com depressão. E aí vocês vão me falar, doutor Marco, os antidepressivos, eles tiram a libido? A maioria tira também. E aí é chato, olha, é chato. Não todos, mas assim, tudo que mexe com serotonina tem o potencial de afetar a libido, afetar a ereção, afetar o orgasmo. Tudo que mexe com a serotonina. Que a serotonina ela é boa para depressão quando ela ataca um receptorzinho só. Nos outros, ela faz um monte de coisa que a gente não quer. Mas a própria depressão tira a libido e aí a pessoa ela nem se sente motivada a tentar recuperar a libido, né? E chega uma hora que ela nem se importa mais. Número 2, a pessoa começou a esquecer conversas, começou a ficar muito aéreo nas conversas com você ou ficar muito distraído. E aí, claro, não é a única causa, mas isso é comum na depressão, é difícil se concentrar no que a outra pessoa está falando. Por quê? Porque a depressão fica o cérebro voltado para si mesmo, para o passado. A gente fica sentindo que a pessoa está ausente. Não é a única causa, mas isso é muito comum. Claro que pode ser uma série de questões, mas a primeira coisa que a gente pensa, né? Ela não está mais interessada em mim. Ou ela está, enfim, pensando em outra coisa, ou tem outra pessoa. E tudo isso pode ser verdade? Olha, pode ser. Que a gente esquece de pensar que, olha, pode ser depressão. Claro que a gente vai ver todos os sinais, não é? Né, uma andorinha só não faz verão. Mas, opa, tem que pensar nisso também. Ainda mais se isso não é o padrão da pessoa. E ainda mais se isso você percebe que não acontece só com você no relacionamento. Também tá quando a pessoa está com os amigos dela, com a família dela. Opa, isso aí já é um sinal de alerta ali, quase, um sinal amarelo, quase vermelho, tá? E aí, ó, isso daqui é comum, né? Desconfiança, ciúme, briga pode ocorrer em qualquer relacionamento e tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais suscetíveis geneticamente a isso do que outras, tá? Isso também não tem problema nenhum. Mas aqui, então, a gente está começando a ver que, opa, isso aqui está diferente, né? Não era assim, né? E a pessoa começou a se questionar, a perguntar muito se o parceiro, por que ele quer ficar com ela, se ele quer mesmo, né? Se ele gosta mesmo de você. Claro, tem pessoas que são mais ou menos, a gente está vendo a mudança do padrão,
E aí a pessoa pode começar a questionar e do nada ela pode ter umas explosões. Então a depressão pode ter alguns picos de irritabilidade, de ciúme, de briga. Na depressão as relações sofrem, né? A pessoa ou ela vai ficar passiva, isolada e encolhida, ou ela vai atacar. É muito difícil ter uma conexão, tá? Então isso são 3 sinais do relacionamento. Quer dizer que todo relacionamento que passa por isso é depressão? Não. Mas quer dizer que a gente tem que pensar, tá? Por quê? Porque aí, se não tratar a depressão, o relacionamento não melhora e muitos relacionamentos terminam porque tinha uma depressão não tratada. E aí também não é culpa sua se alguém terminou o relacionamento com você e você estava com depressão, não é sua culpa. Por quê? Porque ninguém toma decisão por outra pessoa, tá? Nós somos seres autônomos. E a ideia é focar se a pessoa saiu, porque provavelmente aquela conexão não estava sendo de qualidade. E conexões sem qualidades, elas não têm utilidade para a gente, tá? E eu vou falar, mas em geral a gente precisa de pouquíssimas conexões de qualidade, tá? Então a culpa também não é sua, tá? Simplesmente isso não foi visto, não foi tratado. Se você suspeitar, né, de que algum familiar, algum parente, algum colega, algum amigo, ou, enfim, pessoa próxima a você, esteja apresentando qualquer grau de depressão, tá? Claro que tudo isso não faz o diagnóstico, existem testes, mas o diagnóstico, ele definitivo, ele só vai poder ser feito por um médico ou um psicólogo. E um médico, de preferência um médico psiquiatra, não que os outros médicos não possam fazer. Eu, por exemplo, posso fazer diagnóstico de amidalite, eu posso fazer diagnóstico de AVC, eu posso fazer diagnóstico de infarto, tudo teoricamente é permitido pelo conselho e em algum momento eu tive essa expertise. Mas eu não sou o melhor para fazer esse diagnóstico. Ou se eu faço, eu não sou o melhor para tratar, tá? Então, sempre incentivar a procurar ajuda. Agora, é difícil falar. É difícil falar porque e a pessoa com depressão ela pode interpretar aquilo como um indício de que ela é fraca, basicamente porque ela está com a concentração, com o pensamento distorcido pela depressão. A depressão ela coloca uma lente escura, tanto fora, mas ela coloca uma lente escura dentro do olho. Então é como se você, enfim, catarata, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Catarata é uma doença do cristalino, que é uma lente dentro do olho, que ela fica branca. Eu acho que muita gente já viu, né? Depressão, ela coloca a lente de fora. Por quê? Porque você filtra os estímulos ruins e uma lente de dentro. Por quê? Porque você só tem lembranças ruins também. Você esquece das lembranças boas. Então, a ideia é a gente tomar cuidado. Qual é a melhor estratégia para falar? Não é receita de bolo e também, claro, né, não quer dizer que vai dar certo 100%, mas isso tende a funcionar. Isso aqui normalmente é recomendado nos melhores manuais para familiares. A gente sempre fala sozinho com a pessoa. A gente nunca fala, opa, você está bem? Nossa, estou vendo que você está meio desanimado, hein? Com outras pessoas do lado, né? Isso não vai dar certo nunca. Às vezes a gente faz sem querer. Mas, olha, você está achando? Espera um momento, né? Mas eu não tenho... Então, calma, pede para passar um dia. É que falar na frente das pessoas, isso não dá certo. Isso provavelmente vai deixar a pessoa mais humilhada e não vai... Basicamente, a pessoa vai se fechar. Então, é interessante que seja sozinha e que também você não precisa esperar o momento perfeito. Mas, se a pessoa está ocupada, tentando fazer algo e a gente interrompe, isso também não é uma boa ideia. Por quê? Porque é uma conversa que não é das mais agradáveis, olha, não é, e vai ter que ser uma conversa em que você tem que se conectar com a pessoa. Então você vai precisar que o pouco de atenção que ela tenha, né, porque vai estar drenada pela depressão, que ela consiga colocar em você, tá? Aí você vai começar como? Mostrando que você se importa. O melhor jeito de começar a falar é falar, olha, eu gosto, eu me importo com você. Eu quero o seu bem, eu me preocupo com você, por quê? Porque você é uma pessoa importante para mim. A primeira coisa que a gente tem que falar, isso você pode usar, claro, os termos que você quiser. Depois, você vai falar as qualidades que você admira na pessoa. Isso é uma coisa que tende a dar certo. Não precisa ser artificial, mas qualidades que de fato você admira, que sejam genuínas, né? Então, eu não importo com você, queria conversar porque eu gosto muito, é importante que você fique bem, né? E
E a ideia, eu gosto muito de você porque você precisa nem dar motivos, né? A gente pode gostar de alguém sem motivo, mas ressaltar habilidades que a pessoa tem e que ela sempre demonstrou para você. Tá? Isso é uma boa forma de começar, porque isso começa a separar o que ela sente no momento, ou seja, como ela está, de quem ela é. E para mostrar para ela que você sabe que ela não é assim. Aí você vai. Então, nossa, eu me importo muito e, olha, eu sou o melhor amigo, a pessoa que mais, enfim, né, me apoiou, a pessoa que, puxa, mais me ensinou coisas e que mais ajudou, a pessoa mais divertida, inteligente, solidária. Mas eu tenho notado, e aí você não precisa falar que ela tá com. Tenho notado que você está meio deprimido, está meio down, hein? Não, fala as mudanças específicas. Tenho notado que você diferente do que é o seu habitual, está um pouco mais esquecido, está mais difícil, você está um pouco mais distraído. Eu observei que você está, enfim, tendo mais apetite ou está ganhando mais peso, se você, dependendo, tiver intimidade, ou que você perdeu peso e eu estou preocupado com você. E, assim, a ideia é que você diga que você percebeu, não precisa falar que nós estamos percebendo. Isso, em geral, vai falar para a pessoa que todo mundo percebe, ela vai interpretar isso como um sinal de fraqueza. E você sempre usar o verbo estar. Tá? A gente não usa o verbo ser. Né? Você é uma pessoa muito desanimada. Ninguém é desanimado. Ninguém nasce desanimado. Não existe personalidade depressiva, não existe personalidade desanimada. Né? Não existe. Tá? Quem falar que existe, isso é um termo muito antigo ou a pessoa inventou. Mas, então, usar o verbo estar. Isso é o que está acontecendo. E aí, você caminhar junto. Né? É aquela coisa, né, que foi falada. Né? Falou, olha, você precisa sair mais de casa. E dar um tchau e falar, tchau, até lá, é uma coisa que não vale absolutamente nada. Né? Eu falo, você precisa procurar, hein? Não seria legal se conversar? Se você estiver disposto mesmo, você vai junto. Falar, olha, eu pensei em a gente olhar, pesquisar um pouco sobre o que isso pode ser. E você pode ver outras questões também. Né? Pode ser, olha, pode ser hipotireoidismo, pode ser, mas assim, se você suspeita que é depressão, é importante que você também veja isso junto com a pessoa e nesse esquema de parceria, tá? Buscar informações juntas, a gente não chega impondo uma regra. Pode chegar, mas é que isso normalmente não dá certo com ninguém, né? Com o filho não dá certo com ninguém. Mas a gente caminha junto. E se houver isso, você fala, olha, você ajudar a pessoa a encontrar um profissional e você ajudar a pessoa a fazer ou a cumprir as estratégias de tratamento, na medida que você consiga também, né? Nada que vá ficar acima do seu bem-estar, né? E dicas no dia a dia. Então, isso, mas assim, nunca, jamais, você que é namorado, namorada, mãe, pai, colega, você vai assumir a responsabilidade por fazer a depressão da outra pessoa melhorar. Não, nunca, jamais. Por quê? Porque não é essa a sua responsabilidade. Sua responsabilidade é estar junto e encaminhar ela para a informação, encaminhar ela para o profissional, para o diagnóstico, estar junto com ela, fazendo as estratégias de tratamento serem implementadas. Tá? Você não deve nunca ser médico de alguém que você está próximo, que você quer ajudar. E mesmo se você for médico, não é para você tratar porque dá errado. Não é nem porque, por quê? Porque nunca dá certo, nunca vi, não conheci nenhuma outra pessoa que já viu dar certo isso, tá? Não dá certo e isso é um peso que você assume que vai acabar sendo exaustivo para você, tá? E aí a gente vai ter duas pessoas muito, muito exauridas ao invés de uma, a gente não quer isso. Coisas do dia a dia, tá? Mas isso aqui é para você poder começar a falar, porque às vezes o familiar não sabe como é que eu faço. Vou mandar ele sair de casa, vou falar para ele ir comprar bolsa no shopping, ela ir comprar bolsa no shopping, vou tirar ele de casa à força e vou levar lá. Isso não funciona, né? Não que não existam estratégias graduais para ir ativando o circuito da energia, mas de uma forma que seja compatível com o nível de depressão e que seja uma forma sustentável, tá? Como se fosse uma musculação, a gente nunca começa
com peso intenso e não tem o menor objetivo a gente fazer musculação com peso muito grande, ficar com dor e voltar depois de 6 meses, né? O objetivo é que a gente tenha uma consistência e um progresso. Mas a ideia é que isso daqui pode ajudar muito mais. O quê? Você trazer lembranças positivas sobre o relacionamento de vocês, sobre memórias que vocês têm juntos de coisas positivas, tá? Muito mais útil do que você falar para a pessoa parar de pensar coisa ruim. Por quê? Porque isso não dá certo, isso aumenta o pensamento ruim. É por isso, nunca dá certo. Tenta fazer já, e eu gostaria que desse certo. Porque não funciona, isso acaba piorando. Então, falar para a pessoa pensar positivo nunca ajuda para ninguém. Se é com alguém com depressão, vai piorar. Então, você não precisa, mas você pode lembrar memórias que vocês têm que são boas. Não precisa inventar memórias, mas memórias reais. E você trazer, conversar a respeito disso. Por quê? Porque, como eu falei, ela tem uma lente também dentro que não deixa a gente lembrar das coisas positivas e lembrar das nossas forças, das nossas habilidades. Não deixa, é uma lente que faz a gente chegar ao mundo preto e branco e enxergar a nossa história preto e branco. Então a gente está lembrando. Isso vai o quê? Vai reativando. Claro, não é só isso, mas isso é muito mais eficaz e você vai estar dando passos muito mais eficientes para ajudar a outra pessoa do que qualquer outra estratégia, tá? Aqui também lembra, mas não precisa falar, olha, você está triste, vamos lembrar de coisas. Não, você introduz algo que seja genuíno e que seja verdadeiro, mas foca nisso. Lembrar de momentos que a pessoa te ajudou. Muito mais interessante do que... Essa é uma das melhores formas da gente diminuir a solidão, é lembrar a pessoa o quanto que ela ajudou você, o quanto que ela foi útil. Porque uma coisa que alivia a solidão é nós nos sentirmos úteis para o nosso grupo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre solidão, tem vários estudos, tem quem estuda a neurociência da solidão, é um psicólogo extremamente famoso, que é o Cacioppo, eu acho que é assim que fala, né? Ele faleceu super novo, acho que ele é um câncer, né? Mas ele, enfim, ele é um papa dessa parte, assim, é exatamente essa função, né, da conexão. E quando a gente mostra para a pessoa que ela ajudou a gente, mas que seja verdadeiro, isso é algo que consegue aliviar, ou tem o poder de aliviar, ou de começar a ativar um circuito que alivia a solidão e vazio, do que você ficar só na companhia dela, tá? Porque a solidão, a depressão, ela não passa quando a gente fica junto com outras pessoas, né? Somente. E não perca a oportunidade de dizer o quanto você se importa com ela. Tá? Isso daqui também é algo que são dicas práticas que ajudam muito mais. Só isso vai tratar? Não, mas isso faz parte das estratégias psicológicas que mais funcionam do ponto de vista de conhecimento científico para tratamento da depressão. E isso você pode começar a fazer a partir de hoje. Tá? É isso, pessoal. Compartilhem, tá? Compartilhem isso com outras pessoas. E a ideia é a gente focar em soluções práticas e tem saída, tem tratamento, tá? Quem fala de depressão e diz motivo, enfim, coisas muito abstratas e não dizem como você sai disso, essa informação ela é inútil para você que está sofrendo com depressão. Tá? E eu não estou dizendo que isso que eu vou falar é mágico, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo que existe tratamento, porque senão também não faria nem sentido eu trabalhar, não faria sentido, né, existir todo um estudo sobre isso, tá bom? Deem um like aqui para ajudar isso a atingir mais pessoas. Um abraço, tchau, tchau.